O Cineclube Rede Cidade Coronel Pituba recebeu no sábado, 19 de outubro, às 14 horas, sessão especial em homenagem ao Mês da Criança. A atividade promovida pela Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade por meio do projeto SIC, Cinema, Inclusão e Cidadania, apresentou filmes dos diretores Guilherme Martins e Vladimir Pereira, produzidos pela Blasfêmias Produções Independentes. Foram projetados 2 médias-metragens inspirados em fábulas infantis, A Raposa e as Uvas e O Leão e o Rato. O público PCD teve a oportunidade de assistir às obras graças à acessibilidade em Libras. Nesse mês a gente comemora aí o mês das crianças, né? Então nada mais justo também do que a gente celebrar dentro do nosso cineclube esse momento tão especial, né? E mesmo que às vezes não tenhamos crianças aqui pela faixa etária, mas temos aí dentro de nós bastante crianças vivas, né? Que permite a gente sonhar, criar, né? Que perturba a gente para poder estar fazendo as coisas, fazendo as produções. O projeto Nosso SIC, ele vem da voz, vem da vez. As nossas produções independentes, especialmente realizadas aqui no Vale do Paraíba, né, na cidade de Taubaté. E é bacana a gente estar hoje apresentando 2 obras feitas aí pela Blasfêmias Produções Independentes, cujo diretor está aqui, Vladimir Pereira, e também pelo Guilherme Martins. Essas obras que são especiais para nós da TV Cidade, né? Para todas as produtoras, porque elas vêm encantando também as crianças, não só aqui no nosso cineclube, mas quando a gente exibe aí nos projetos de cinemas itinerantes, chama muita atenção, né? As crianças interagem, brincam, às vezes até chegam perto da tela ali para poder tentar conversar com o personagem, né? Então tá muito bacana esse trabalho feito. Após a exibição, ocorreu um bate-papo sobre as produções com o diretor cinematográfico Vladimir Pereira, intermediado pelo produtor executivo André Ferreira. Gente, boa tarde novamente. Para quem chegou depois, esse trabalho do nosso diretor Vladimir Pereira, Guilherme Martins, Blasfêmias Produções Independentes, né? E um trabalho bonito aí feito durante a pandemia, um momento que a gente não sabia o que ia acontecer, né? Qual era o resultado que a gente ia ter da vida. Eu distribuí para vocês aí um panfleto no dia 28 agora, pela primeira vez Taubaté vai estar recebendo o Dia Internacional da Animação. Legal. E aí o pessoal da organização, da curadoria, por conta, né, do nosso trabalho, por conta da divulgação que a gente faz, eles seguem a gente e entraram em contato se nós gostaríamos de ser coordenadores do projeto, né, do dia aqui em Taubaté. Eu não sei de outra edição que tenha acontecido na cidade, se não me engano eles já estão na 11ª edição, então portanto é a primeira vez que Taubaté vai receber esse evento, que vai estar ocorrendo simultaneamente, se não me engano, em 23 estados do país. Então, desde o pessoal da Ilha do Marajó, né, até o pessoal do Rio Grande do Sul, e junto com a gente vai no dia 28 às 19h30. Então, tem um horário certinho para a gente começar. Vai ser segunda-feira. Então, estão todos convidados. Aqui, isso, nós estamos escolhemos a mostra nacional. São 8 filmes que são produzidos no Brasil. Inclusive tem um de São José dos Campos. Que é o da bicicleta vermelha. Aí tem que pegar o papel. Dá um papelzinho para... Futuro que me alcança. Futuro que me alcança, né? Nath Greco. Nath Greco. Vamos ver. 2D, Eu não vi esse papelzinho. Aí, esse mesmo. Nath Grego de 2023. Tem 4 minutos e 35. E essa mostra nacional a gente... Então é o dia do lançamento. Fora a mostra nacional, eles têm a mostra infantil, tem a mostra do meio ambiente, mostra mulheres e a mostra regional, São Paulo, Santa Catarina e Pará.
né? Então a gente pela primeira vez está escolhendo isso. Então se vocês puderem convidar os amigos, os parentes, é de graça também, a gente está fortalecendo essa ideia. Todos eles serão exibidos, todos eles serão exibidos. Todos os 8 da Mostra Nacional. Isso, sequencial. Legal. Aí depois a gente pode até fazer um bate-papo também, né? Falar sobre essa questão da animação, que é um outro campo, né? No dia 28 de outubro, se não me engano, se não falha a memória, de 1892, foi quando teve a primeira animação projetada na França. Então por isso que o festival ocorre. Aí eu não guardo o nome do filme que eu queria dar. Tem vários aqui, vai ter stop motion, colagem, né? 2D, 3D, colagem. Vai ter vários estilos, né? Vários estilos. O Guigo poderia estar nessa, né? Mas o Guigo não é animação, ele é fantoche. Legal. Então, gente, vamos começar esse bate-papo aqui, né? Que a gente sempre faz com os produtores, com os diretores, agradecendo a Vladimir mais uma vez, né? Esse ano é a terceira vez, né? Isso, da Mostra de Cinema Vale Paraibano. E a gente quer saber, Vladimir, como que surgiu essa ideia, né, de fazer? A gente sabe que a pandemia pode ter sido um motivador, né? Foi, né? Mas para chegar naquele momento, porque a pandemia começou em março, em maio já estava o produto pronto, né? Da onde que vem essa história de Guigo? Então, na verdade foi boa tarde, gente, obrigado pela presença. Eu sou o Vladimir Pereira, eu sou articulador, diretor de teatro, enfim, a gente faz tudo, né? A gente quando vai, a gente faz tudo, a gente faz cinema, faz teatro. E eu em março do ano passado, eu me aposentei por carteira e este ano eu parei de dar aula. Foram 33 anos de aula de teatro para criança de 1 ano e meio até ensino médio. Então isso foi loucura muito boa, a gente aprende muito com as crianças, e as gerações vão mudando e a gente vai se atualizando com novas crianças. A criança de hoje, 24, não é a mesma de 94, né? E eu vou falar uma besteira aqui, mas que pena, né? Porque as crianças eram muito mais crianças, aproveitavam muito mais essa fase de criança e de adolescente do que hoje em dia. Hoje em dia a criançada é muito mais adulta, ela quer crescer rápido, ela não quer brincar de boneca, não quer brincar de carrinho, ela quer o celular, os joguinhos, ela se veste como adulto, né? Porque hoje tem essa facilidade, né, de uma criança de 30 anos atrás, que às vezes o próprio pai e a mãe que comprava roupinha, sei lá, essa blusinha, essa calcinha, uma coisa, e a criança até achava bacana roupa nova, né? É simplesmente roupa nova. Bom, enfim, então esse ano, o primeiro ano que eu não entrei em sala de aula, e posso falar para vocês que eu não senti falta nenhuma. Por mais que eu amasse fazer, mas quando você pega essa geração nova de crianças, que você chega em casa atordoado, eu acho que já estava na hora mesmo de... Sabe quando tem um ciclo bacana? Que, tipo assim, já fiz a minha parte, né? Então agora eu vou investir mais na minha área artística mesmo, que é a área de cinema, de teatro, enfim. Em 2020, 15 de março, quando aconteceu aquela história da pandemia, eu fui dar aula, dava aula em Campos do Jordão, no colégio objetivo. Não tinha nenhum aluno na escola, a diretoria, os professores da sala ali, falaram, olha, provavelmente hoje não vai ter aula por causa daquilo, então a gente não avisou ninguém, né, pessoas de Taubaté, mas, claro, se quiser ir embora, pode voltar, e eu vou dar 15 dias, foi uma lei, né? Parece uma coisa, parece que eram 15 dias de intervalo para ver o que ia acontecer. Então, ok, 2 semanas de folga na escola, em pleno março, né? Começo de ano, né? Legal e tal. E esses 15 dias virou 30, virou 40, e foi indo, e virou 2 anos, foi uma loucura geral. Quando chegou então metade de abril, que a escola percebeu que não ia voltar mais às aulas, estava previsto para agosto, aí falou, olha, então até abril a gente não deu nenhuma aula, nem online, era aguardando, até que quando chegou agora precisa aula online. Era uma novidade para todo mundo, né? Eu nunca dei aula online,
novidade para todo mundo. E eu fiz essa proposta, porque como a aula de teatro é uma aula extracurricular, ela não é diária, ela tinha os dias certos, mas era para todas as salas, sim, todas as salas separadas. Aula para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. A gente montava peças de teatro para todas as salas. No final de ano tinha mais de 10 espetáculos com as crianças apresentando. Então, era uma maratona de 3 dias, era praticamente 3, 4 peças por noite. E aí eu dei essa sugestão, olha, em vez de dar aula, que é meio difícil, de colocar a criançadinha na telinha lá, essa distância, já presencial, como eu falei, essa criançada hoje em dia é mais difícil. Imagina ali, online. Realmente, a primeira aula online foi muito difícil. Ainda mais com os titico, porque a mãe vinha junto, né? Então você não estava dando aula para crianças, você estava dando aula para as mães. Para a casa toda. E aí você estimular ao vivo é uma coisa, na aula, pega na mãozinha, brinca, mostra como é que é a brincadeirinha da musiquinha, como é que vai fazer, como é que vai andar. Lá é difícil, porque você tinha a sua cara aqui, o peito e a criançada com os pais, e a turminha maior era até mais fácil, mas também tinha aquela distância, porque cadê o fulano? Ah, foi no banheiro, cadê o fulano? Ah, tio, olha, eu ganhei essa espada aqui, a outra, eu também ganhei. Pronto, a aula já. Aí eu falei, olha, não está rendendo a aula, eu acho que não vai render aula de artes. Virtual não rola. Você tem que olhar para todo mundo, né? Você tem que achar a dificuldade de cada um, achar o talento de cada um nas aulinhas. E eu fiz a ideia, eu não posso fazer uma aula como se fosse um programinha. Tipo, eu ensino, eu mostro um teatrinho, eu ensino a fazer um brinquedo para eles fazerem para brincar em casa. A gente pega um tema, toda aula a gente pega um tema e desenvolve isso em cima do próprio espetáculo, da própria atividade. Então eu ensinava a desenhar, eu ensinava a fazer atividades, bonequinho fantoche, eu ensinava a fazer, acho que vocês viram ali, ele é uma parte toda. Exemplo, eu era muito didático, os meus amigos falavam, você é muito professorinha Helena no carrossel, você é muito didático, você é muito assim, você é muito explicativinho. Porque assim, vou fazer um rato com círculos. Você não precisa fazer círculo, não tem problema, pega uma tampinha, um copinho, aí eu pegava, tal, mostrava como é que fazia, tal. Então eu era assim, tipo, quem criança que não tem essa coordenação de fazer círculo, tem um suporte, então eu ensinava esses suportes para tudo, para fazer coisa reta. Usa régua, não sabe usar régua, o tio ensina, sabe? Então era bem assim, e é muito legal. Parecia o Doutor Cacareco do Bambola. Pode ser, nossa, mas então, o Bambola não tem a ver com o negócio. Pois é, tá vendo? E aí eu recebia muita cartinha e retornos disso. Cartinhas, era ótimo, porque eram cartinhas mesmo. Porque a escola depois começava a mandar para mim, que os pais mandavam levar a minha escola, a gente recebia. Eles desenhavam o desenho que eu queria fazer, sabe? Os brinquedinhos. Aquele primeira imagem que tem o Visconde Sabugosa, eu ensinei eles a fazer com uma espiga de milho. Isso eu aprendi na escola quando eu tinha 7 anos de idade. Professora maravilhosa, alexandrina, de educação artística. Eu falei, eu peguei a espiga de milho, mostrei que tem criança que não conhece nem o que é espiga de milho, né? Abri, tirei os cabelinhos, sabe? Claro, depois você vai fazer uns cortezinhos para não ficar uma coisa longa, mas eu fiz uma aulinha, um programa educativo. Só que, assim, pensei, com a minha cara, eu tive sempre uma parceira maravilhosa, a Duda Matos, o pessoal que conhece ela, a gente sempre deu aula juntos, né? Só que com a pandemia, essa distância, a Duda, por ter uma certa idade, ela falou, Vlad, eu não tenho essa moral de aula online e não quero ir na sua casa, porque aquela coisa, né? Os filhos dela me entraram na casa, né? Tipo, eles se viam no celular. Falei, Duda, não se preocupe, eu estou pensando aqui numa ideia de fazer um programinha, aí eu apresento, só que assim, pede para ou o Toninho ou a Patrícia gravar um vídeo seu, que falando com as crianças, oi crianças, tia Duda, saudade de vocês, né? E conforme o assuntinho, você pode falar alguma coisinha sobre o assunto, você me manda esse vídeo e eu encaixo na edição. Então tá. Então o que me veio isso. Só que eu acabei de falar, eu, Vlad, tio Vlad, só eu, tio Vlad, falando, eu tô falando pra vocês agora aqui, cara, que é pra criança. Eu tinha que ter uma coisa que eu não queria só estar falando, eu queria conversar, eu queria ter alguém que pudesse falar, que eu pudesse falar com as crianças. Sabe, mas quando eu gosto de politicamente correto, eu queria alguém, uma Emília na vida, sabe? Que fala o que pensa.
E aí o Guilherme entra na história porque a gente estava ensaiando uma peça de teatro na época, e aí quando eu falei para ele da questão da aula online, que eu estava com a ideia de criar alguma coisa, um bonequinho, alguma coisa que fizesse a aula junto comigo, eu falei, mas precisa de ajuda? Eu falei, Guilherme, de verdade sim, porque sozinho não sei se eu vou conseguir fazer, eu precisaria de alguém para manipular, a Duda não vai poder, eu não tenho, e ele já trabalhava com isso também. Aí foi muito legal. Então, o que a gente fazia? A primeira aula nossa foi muito experimental mesmo. Não tinha esse teatrinho ainda, mas teve teatro. O coelho é tartaruga. Então, eu pegava temas, tipo coelho é tartaruga. Então, a questão de que, às vezes, a pessoa que se acha, né, e a pessoa que é menosprezada. Então, eu sempre tinha moral de história no final da aula, né? E foi, vamos pegar o coelho é tartaruga mais fácil. Então, quando a gente criou o Kiko, que era um bonequinho, que a gente transformou ele um pouquinho, deixou ele mais visível e tal, mas era um bonequinho que já existia, que é muito parecido com aquele do Vila Sésamo. Elmo, né? É, só que ele tem o nariz mais comprido. Ele tem o nariz mais comprido assim, tem os braços longos, mas ele é vermelhinho, felpudinho assim, muito parecido com o Gigo. E aí tinha que dar o nome desse bichinho. Aí eu falei, Gigo, assim, veio o primeiro nome que veio. A coincidência foi que o Guilherme falou assim, nossa, Vlad, Gigo era o meu apelido de criança. Eu falei, nossa, então já batizou, vai ser o Gigo, né? E como vamos fazer? A gente não tinha roteiro, então vamos lá. Eu fiz um cenário em casa, minha sala, aí coloquei a câmera lá, meio que posicionei, uma coisa nós dois, assim, fiz uma... Eu comecei com tipo um balcão, como é que fala? Uma mesa. Uma mesa para ter umas coisas assim para poder explicar, mostrar, tal. E ele ficava aqui, o Gigo aqui. Então ele era um serzinho, uma criança, né? Ele seria aquela criança que ia fazer umas perguntas que não devia para mim, entendeu? Umas perguntinhas. Ele manipulava? Ele manipulava e falava. A voz é dele também, do Guilherme, né? Então, ok. Então vou falar. A primeira aulinha foi essa. Então, a gente foi falando da própria pandemia, da saudade com as crianças, o que elas contrataram, e falando dessa questão que a pandemia não ia distanciar as pessoas, como você pode, aquela coisa toda, da gente não se achar inferior às pessoas, aí chegava na historinha do coelho e tartaruga, né, do coelho se achar melhor que a tartaruga, tal. E aí, então vamos fantasiar, vamos. Aí a gente criava coisa na aula. Então, a primeira vez foi assim. Aí eu fiz uma orelha pro Gigo, a gente colocou a orelha pro Gigo. Aí eu falei, mas tem que se pintar de tartaruga. Aí coloquei ele aqui na minha frente aqui, a gente fez a maquiagem. Ó, tem uma ceninha que ele sabe que ele pintou aquilo. Aí a gente colocou um pincel na mão do bonequinho. Então assim, a aula não era ao vivo, era a aula gravada, depois ele editava, tocava as musiquinhas todas, né? Mas aí, foi muito bonitinho, que quando eu terminei essa primeira aula foi um boom. Foi assim, eu mandava um link da escola e lá ia enviado para todas as crianças, mais de 300 crianças na escola. E o retorno que dá para saber o link, todas as crianças assistiram. Aí a escola falou, Vlad, maravilhoso, continua com isso. Porque eu fui inventar. Era uma aula de 40 minutos, assim, uma atividade, eu ensinei a fazer na primeira aula a casco da tartaruga, a criança fazer casco com caixa de pizza, né, com tampa de pizza, e ensinei a fazer a orelhinha do coelho, então para eles brincarem em casa. Com o irmãozinho, com o papai, com eles estão sozinhos em casa, não pode sair com os amiguinhos, então faz isso, brinca no corredor, na sala, entendeu? Faz a tartaruga, faz o coelho. Então eu sempre ensinei a fazer um brinquedo, toda aula tinha um brinquedo, ensinava a fazer um desenho e tinha o teatrinho em cima do tema que era abordado. Aí, na primeira vez, a historinha que nós fizemos foi da cigarra e a formiga, que foi teatrinho mesmo, que tipo, saiu da aula, a gente pegou um outro dia, uma outra madrugada e filmamos e não tinha roteiro. Guilherme, você conhece a história da cigarra e formiga? Me conta que você conhece. Eu conheço assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o cenário, então vai ter uma árvore aqui, não sei o que, vamos fazer o formigueiro, eu fiz o fantoche da formiga de meia, né? Ensinei depois as crianças a fazer a formiga de meia para brincar em casa. E... Oi, tchau. Obrigado, viu, pela presença. Tá chovendo, tá chovendo. Tá chovendo, esse dia feliz. Trouxe guarda-chuva? Não, trouxe? Não, vou chamar. Tá legal. Mas chama aqui. Vem por aqui, Chama, passa por aqui.
Você não se A mostra. primeira cena que a família não atende a cigarra. Eu conheço a história que a cigarra morre, eu acho fantástico, eu gosto. Hoje em dia eu não podia falar isso para criança, né, que a cigarra ia morrer. E depois a família se arrepende pelo que ela fez, de cantar, do que foi a parte artística para as formigas naquele tempo maluco que elas tinham uma pressa. Então sempre com certeza teve a moral da história. E foi um outro sucesso. Aí então assim, putz, agora achei o formatinho. Eu faço abertura sobre o tema que vai ser abordado, falo sobre o tema, tem um teatrinho sobre o tema e depois tem um brinquedo, um desenho sobre o tema e tchau. O Guigo foi a coisa mais fofa do mundo, porque a gente conversava sobre o assunto e as crianças, quando nas aulas, independente disso, eu continuava dando uma vez por semana online. A online é só sobre o Guigo. Cadê o Guigo, tio? Ele morava em casa, né? Vocês não estão tendo aula online? Então ele também entrar no quarto dele, tendo a aulinha dele, ué. Então a gente queria falar com o Guigo e tal, ele fez problema. Se o Guilherme estivesse em casa, nessas aulas, eu ia pedir um dia para o Guigo aparecer lá, mas não deu acontecer isso. E o Guigo era aquela figurinha, como eu falei, a Emília do Monteiro Lobato. Se eu falava um negócio assim, mas de verdade, mas não sei o que das contas, mas não é desse jeito. Guigo, não pode falar isso. Mas não é dessa, sabe assim? Então era muito legal porque é a curiosidade da criança. Né? Ele era aquela criança. E tem uma coisa, ele gostava de pizza. Ele colocou uma personalidade nele. Por isso que toda a historinha ele fala em pizza. Então, esse Guigo, que fazia apresentação comigo na aula, ele se imaginava naqueles personagens quando ele tinha falado da história. Então, por isso que ele aparece com a mesma voz, só que ele se fantasia, ele se imagina como o Rei Leão, se imagina como a raposa, mas dentro dele, dentro do universo dele, de gostar de pizza, de ser uma criança, entendeu? Então isso, todas as historinhas têm a questão da pizza, né? Que no final resolve uma pizza, né? E era a paixão dele. Isso vai muito da Ruim, né? Então, mas a criançada criticava isso porque existe a aula. A aula tem isso, né? Tem um dia que começou uma aula, isso é muito bonitinho. Vocês viram, ele está no telefoninho com uma amiguinha no telefone, que ela liga para ele que ela fez pizza na casa dela, só que a pandemia não podia ir. Ele fica maluco. E ela conta a pizza que ela fez. Pizza de batata frita. Aí eu falo, Guigo, o que você está falando? Ele diz, não, aí ele desliga o telefone e ele liga para uma pizzaria. Pedindo uma pizza para ele, que eu pego ele no flagra, ele desliga e fala, não, foi engano. Ela troca. No final da aula, toca a campainha de casa. Ele fala, nossa, deve ser a pizza. Como assim? Aí tio, é que eu pedi uma pizza, né? Porque minha amiga lá fez a pizza e tal. Mas como é que a gente vai pagar? Você paga, né, tio? Você paga. Peraí, aí buzina de novo. Peraí, ele sai correndo a pegar a pizza. Então, ele era um moleque delicioso na aulinha, entendeu? Ele só aprontava na aulinha. Teve uma aulinha que ele pegou uma peruca, parecia com o meu cabelo, eu cheguei sempre tinha essa aberturinha, né, aberturinha. Ele já estava lá, oi, me imitando. Olá, criança que me com o cabelinho do lado. Digo, o que é isso? Aí, tio, desculpa, isso aqui e tal. Conheço essa peruca, né? Ele falou assim, então, né, que eu estou imitando alguém que eu conheço. Então, e a criançada dava retorno pra gente, assim, como gostou, sabe assim. E o Guigo era, cadê o Guigo? Quero ver o Guigo. Manda o Guigo dar recado, eu mandava às vezes um videozinho a parte de mandar recado para as crianças, entendeu? Olha, não esquece a próxima aula, vou estar lá com a escola de Natal, tal. E tinha pais que mandavam vídeo para a escola, nesse link que mandava para a escola e mandava para mim, mostrando os filhos assim, assistindo a aula que chegava. E eles assistiam assim, sábado, domingo, tal, porque não precisavam assistir no dia da aula, que era a aula. Então, eles adoraram ser isso, porque ao invés de ser aquela aula de 8 horas da manhã, o pai tem que ficar ao vivo ali comigo, não, eu mandava a aulinha, a criançada pronta, os pais falaram assim, deu trabalho, chegou a aula de teatro, aí eles escolhiam, tinha pai que falava assim, era o horário do sossego em casa, eles queriam assistir a aulinha do tio Vlad, o Guigo, né? Então foi muito interessante, foi assim, e aí depois que eu fiz, eu compactei, eu tirei todos os teatrinhos, foram feitos 15, eu fiz 15 episódios, né? E aí montei a parte da abertura de Guigo, porque depois de voltar ao ano presencial, acabou essa aulinha, eu senti falta do Guigo, né? As crianças, até o ano passado, me perguntavam do Guigo. Os de que foram crescendo desses 2, 3 aninhos, perguntavam do Guigo para mim.
Ô Flávio, então, quando você fez essa criação do livro, quando você montou essa videoaula, pensando aí na linguagem do teatro, na sua cabeça passaria aí que esse trabalho ele também é considerado, como nós consideramos, um filme, uma média-metragem, por conta da força que ele ganhou com o vídeo? Então, como eu falei, as aulas servem para lá no meu canal do YouTube, né, gente? A gente tem todas as aulas aí completas, né? Então que durou 1 hora até, porque o assunto era bem extenso, enfim. E os pais não reclamavam e as crianças do tempo, isso era legal, né? Uma coisa que eu não falei, quando eu me vi a questão do programinha, me vi a questão da minha infância. Ele falou, eu assisti Balalão, da apresentação da Gigi, TV Globinho, da Paula Saldanha, Passar Presente. Essa parte de Passar Presente me fez a história de fazer os teatrinhos. Tinha o... Caraca, tudo do Abilang, que até faleceu. Daniel Zulay. Isso, Daniel Zulay, que ensinava a desenhar. E eu ficava na frente da televisão desenhando com ele. Então eu falei assim, eu vou fazer tipo uma aulinha da minha época. Então ela vai estar meio ultrapassada em termos, mas usando os artifícios, né, os recursos tecnológicos. E foi muito legal porque parece que foi novidade para as crianças. Eles nunca tiveram visto na TV, na internet. Porque eles faziam aquele desenho, eles faziam brinquedos, os pais mandavam vídeo eles brincando. Eles adoravam os teatrinhos do Guigo e adoravam a aulinha do Guigo, né, comigo. Então eu peguei esse formatinho, então né, era uma aulinha que tinha tudo. E aí como eu falei, que depois que acabou, isso foi final de 2022 para 2023, começou ano passado. Foi assim, gente, eu tenho que aproveitar esses teatrinhos que eu vejo no filminho mesmo. Por mais que fosse caseiro, feito na minha casa, criava um mini cenáriozinho, tudo de improviso, não tinha roteiro, a gente conversava, comecei a historinha, vamos gravar a cena? Vamos. Gravava e a gente acertava já na primeira. Então ali, o que nós falamos, eu com o Guilherme, saía na hora do que a gente falou assim, olha, eu vou falar, a raposa vai passar correndo, ela está com fome, e depois ela vai passar de novo e ela vai falar que ela está fugindo de uns caçadores de cachorro. Entendeu, Guilherme? Como ele já sabe, ele criou o Guigo também, né? A personalidade do Guigo, então aquela coisinha do Guigo, o caçador das plantas tal, e agora, vou lá no galinheiro pegar um ovo. Então, aí eles voltam e reclamam do galinheiro também, que o gato tinha cachorro também. Então, a gente era assim, não tinha um roteiro escrito. E quando eram nós dois, olha, eu vou pegar você no flagra, entendeu? Aí você vai disfarçar aqui, uva, hoje, não estou vendo lá de uva, tal. Então era isso. Aí gravando, saía o que vocês viram. Foi muito raro as vezes que a gente gravou 2 vezes a mesma cena. A gente sentava de primeira, porque era tão espontâneo, era tão gostoso de fazer, né? Que saía assim, saía que não saía. É claro que às vezes era um erro de português muito grave, aí eu falei, não, vou gravar de novo, né? Aí tá dando aula, né? Bom, enfim, então eu considerei isso assim, cara, eu falei, Guilherme, a gente tem em mãos vários curtas de infantis, de fábulas, por mais que tenha uma figura vermelha lá, que for só assistir, não vai entender por que ela... Gente, ele faz o João Pé de Feijão, ele é o João, ele é o príncipe da Rapunzel, ele é o João do João e Maria, não, ele é a bruxa do João e Maria. Então, assim, para os meus alunos entendiam, né? Para quem foi isolado, mas por que a bruxa é vermelha, por que o Joãozinho com a Maria, ele é desse jeito? Então, vamos criar então as aventuras de Guigo, a gente faz ele se apresentar. Oi, vocês querem ver a aventura hoje? Aí vão entender que ele que é o personagem que está vivendo aquela... É um personagem que ele escolhia, viu? Era o Guigo que escolhia. Eu quero ser a bruxa, eu quero ser... Aí eu não quero ser o gigante, mas eu quero ser o menino que vai derrubar o gigante, que vai roubar o gigante, entendeu? E, então, ele que escolhia os personagens que ele queria ser. E aí era muito bonitinho, feito que a Claudinha falou. Como agora vamos ter que criar um figurino para você, né? Então é bonitinho, criar aquela bichinha amarelinha, fixada e tal. Ele de príncipe tá lindinho, com chapéuzinho de príncipe, com capinha de príncipe, tal, para poder salvar a Rapunzel da torre. Ele de soldadinho de chumbo, foi a roupinha mais bonitinha que eu fiz, soldadinho de chumbo. Então uma ceninha que ele vai beijar assim, do cavalinho no meio assim, ele com um chapéuzinho meio paquitinha, né? Aquela só com soldadinho, só que eu fiz branco para destacar, né? Então ficou lindo, branco e dourado. Nossa, ficou uma graça sendo soldadinho de chumbo que vem da guerra. Não é só soldadinho de chumbo, é a história do
do unicórnio do carrossel. Ninguém conhecia essa história, né? Tem a historinha do unicórnio do carrossel, que é muito bonitinho. Eu fiz a história do Grinch no Natal. Ele faz o Grinch vermelho. O Grinch é verde, né? Ele faz o Grinch vermelho, que quer roubar o Natal, que eu dei o Natal. Então a gente fez 15 episódios com esse bonequinho e ele sempre se filma de algum personagem. Então eu considero, sim, é um filme, é um trabalho de audiovisual. Por mais que seja caseiro, eu de verdade, eu sinto muito orgulhoso, eu falo até pelo nome do Guilherme, da qualidade que você vê na minha sala, com recurso nenhum, com uma câmera só. O áudio esse áudio é o áudio da câmera, entendeu? Ninguém usou, nem a gente microfone, usou lapela, nada, a gente usou o áudio da câmera, né? E fizemos a ediçãozinha, os cortezinhos, porque é essa coisa. E aí eu vejo coisas que tem dinheiro, coisa que... Falei, caraca, puta, eu tenho que melhorar esse negócio, né? Então eu dou muito valor ao trabalho. Fora o carinho que foi feito, fala, peraí, de como ele surgiu. Eu nunca mexi com fantoche. Gente, de verdade, esses anos trabalhando com criança, nunca trabalhei com fantoche. Achava lindo o que eu sabia fazer. Tive que aprender, foi muito legal aprender a mexer, porque eu ajudava ele a manipular, né, fazer a outra. Repara, quando vocês forem assistir agora a formiga, a cigarra feliz, repara que a formiga tá torta assim, e a minha mão não ficava reta, a formiga tá torta assim, porque aí eu olho e falei, mas tá tão lindinha a nossa farinha, vai tortinha mesmo, né? Porque eu tinha que deitar no chão, aí minha mão, a formiga foi meio torta assim, ó, e ela andar assim, ela ficou torta. Ganhou uma personalidade, né? Poxa vida, mas ela carregando tanto peso nas costas, ela não podia ficar ereta, né? Mas olha, é um trabalho que eu tenho um orgulho, de verdade. Pelo retorno que eu tive com as crianças. E agora eu tenho um orgulho em dobro pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, levando isso pro projeto lá, que começou com o Cine Combosa, né? Então, levando para a periferia, levando para outras cidades. O retorno que vocês me dão de como as crianças, elas compram esse bonequinho vermelhinho, fazendo qualquer personagem, sabe? O retorno que vocês me dão vocês não têm ideia como eu fico feliz de ver que as crianças curtem isso. Uma coisa assim... Não são só as crianças, né? Porque você recebeu um áudio do dia que tinha... Parece que o Guigo estava conversando com você em outra cidade. Não é? Então... Né? Ele introspecta na gente, né? Entra, né? Eu sou a cigarra e gosto de cantar. O trilho lá, nossa, a criançada vai saber cantar na escola. A Claudinha quer entender. Vlad, eu queria muito se você pudesse ir um dia no cinema de rua com a gente. Rapunzel, João Pé de Feijão e do João Maria, é uma média de mais de 20 minutos. Só vocês não exibiram isso ainda, né? Não. No Natal, se quiser exibir do Grinch, então uma belezinha. Ótimo. E a muita criança não conhece a história, né? Mas deixa eu perguntar, você falou que são 15 episódios, né? Aí parou no começo do ano passado. Não tem ideia de voltar, o Vlad? Então, é que... Porque a repercussão, né, ela é grande, né? E as pessoas gostam, né? Então, quando voltou mesmo as aulas presenciais, tipo, Vlad, não precisa mais fazer aulinha. Então, assim, no começo eu estranhei, porque era assim, era uma aula por semana. Então, aquela semana, ao invés de eu estar na sala de aula das 8 da manhã às 6 da tarde, eu estava em casa e falando com o Guilherme, estou pensando em fazer nesse assunto. Né? Estou pensando em falar sobre as máscaras de teatro, ensinar a criança o que é o tragédia, o que é comédia. E aí eu estava pensando em fazer é bonitinho também, viu, gente? O Arlequim, Pierrot e a Colombina tem um teatrinho do Guigo. Ele faz o Pierrot, chora, sabe? Ele de Pierrotzinho, aí tem os dois bonequinhos. Porque aí eles vão conhecer a história do Pierrot, da Colombina, que ninguém conhece, só conhece como referência de carnaval, não tem nada a ver com carnaval, né? Tem a história deles, esse trio amoroso, né? Então transformei isso numa coisa mais infantilzinha. Só que peguei o gancho da história do teatro, eu falo de Dionísio, eu falo do teatro grego, e chego nesses três personagens, né? Então é muito bonitinho. Aí quando você acabou não precisa mais, foi estranho no começo, mas depois, essa loucura de ir pra aula, dar aula, acabou mesmo. Então, uma vez eu falei com o Guilherme, eu não sei se deu preguiça, porque é um trampo. É um trampo. Pensar em tudo, fazer tudo miniatura. Eu costumava fazer com cenário de teatro, figurinha de teatro, você pega para bonequinhos também, né? Tudo detalhezinho.
deu uma preguicinha. A gente quis continuar, mas deu uma preguicinha porque... Ou vai, então, não, mas não dá pra levar ele pro teatro, pro fantoche, pra dentro da... a preguiça foi assim, a gente vai fazer, mas não vai... Quem vai ver? Quem vai assistir? Tipo, agora não precisa mais mandar pra escola. Vai transformar em peça, É complicado, porque ele é fantoche, né? Ele teria que ter uma estrutura e eu acho que ele vai ficar mais limitado de espaço. E em vídeo, ele anda em qualquer lugar, ele sobe, ele desce e ele parece com o braço. É um desafio. Mas aí ele pra mim, eu acho que ele funciona muito mais em vídeo mesmo. Assim, eu vejo muito mais essa coisa que eu posso. Ele voa na vassoura da bruxa, né? Ele voa. Aí chroma key, gente, que delícia. Cara, tecido verde, põe lá, e a luz faz sombra. O chroma key tá lindo, você viu, né? O chroma key do Rebel, tá lindo, né? Mas é o que a gente tinha. Acabei de falar, era recurso caseiro, 00. Né? Caseiro, 00. Deixa eu aproveitar aqui a abrir pra mas deu resultado de pegar o filme da Disney e colocar ele lá naquela pedra, assim, que ele, né, junto com os outros, e da bruxa foi mais legal, de segurar a vassoura com a mão com luva verde e fazer a vassoura passar no ar assim, depois jogar o fundo do céu da bruxa voando. Então a gente aprendeu muito. Isso a gente aprendeu até muito em audiovisual, para fazer, tipo, caraca, né, a gente consegue fazer, olha que legal. Podia ser melhor se tivesse equipamento melhor, tivesse, né, recursos. Mas o cinema é isso. É. Não, falando assim, né, essa coisa do fazer o que a gente aprende, né? O último chroma key nosso tá mais bonito, né? Porque a gente botou a luz aqui, precisou, né? Deu menos... tanto é o chroma key dele apresentando, é um dos últimos até. Parece bem um pouquinho, né? Não é aquele peludo, é pior, né? Para recorte. Para recorte é mais difícil. Mas eu coloquei um fundo ali que não deixa aparecer tanto. Focado um pouco. Vamos ver o que o pessoal quer também fazer perguntas, Sidney. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eduardo, parabéns, eles têm razão de ficar orgulhoso, e o Guilherme também. Eu achei legal. Primeiro, eu queria. Você tocou nesse assunto das sua explanação aí, mas primeiro, eu queria saber com relação ao espaço que você fez, por exemplo, a maioria, você tinha que espaço? Um espaço semelhante a isso aqui. Você falou que tinha uma bancada, eu vejo que tem uma profundidade, alguns ali o boneco estaria próximo da câmera, e de repente ele saía, ia até mais adiante. Isso mudou de cara, ou tinha um padrão de cenário, de set, é isso aí. A confecção, você falou que a confecção sua, eu queria que você pudesse falar alguma coisa sobre a escola te auxiliava também no material, porque eu vejo que é muito detalhezinhos, muita coisa, então isso, uma produção, assim, eu vi uma escadinha não existe, sei lá, você fez, você improvisou, esse tipo de coisa que eu acho que é valioso e se você tem parceiros, como a escola, por exemplo, isso é útil, né? Claro que... E outra coisa, você falou, em relação à mudança, porque isso aí vale como você exibir em qualquer lugar, né? Mas para a escola, por que a escola, se é que isso não aconteceu, por que a escola não continua, não é uma atividade que poderia ser usada nas escolas, para continuar estudando, para ensinando? Na época foi muito difícil, muitos professores não souberam lidar com isso, não souberam, e ninguém, inclusive o senhor mesmo falou que teve uma dificuldade de achar a aula. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia, Então, por que isso, um trabalho como esse, sobretudo do filme, do personagem, para ensinar, temas morais, uma moral da história, né? Não tentaram manter isso aí, por exemplo? Pelo menos ou não? Vamos lá, parabéns. Você falou do espaço, né? A Claudinha, eu acho que o André também conhece, né? Na minha casa. Eu transformei a minha sala em estúdio já há muito tempo, de estúdio fotográfico e tal, sou fotógrafo também. E a sala minha é um pouquinho maior que isso. Então ela é cheia de tranqueira,
Eu faço teatro há mais de 30 anos, eu tenho muita coisa, eu reaproveito. Então o espaço, a bancada era um caixote que eu tinha, coloquei 2 cadeiras e caixote em cima, aí coloquei um tecido preto, dependendo se era chão, colocar tecido marrom. Eu tenho isso, na minha casa eu tenho. Tem vários tipos de tecido, eu tenho questão de fundo de fotografia, então assim, como eu já tenho isso, eu utilizei tudo isso que eu tinha. Os vasos de flor da minha mãe que ficou lá, aí virava as matinhas lá, entendeu? Secando da mão, enfim. Então o espaço me ajuda sim, porque eu colocava a bancada aqui e aí ele fazia em frente, vamos pegar da raposa, né? Então aqui tá a barreira. Então eu não fazia atrás da barreira, então eu dava até a câmera lá, voltava até a câmera. Só que aí, quando era sozinho, eu fazia o zoom, puxava o zoom, sabe? Quando foi, eu puxava lá. Mas era só nós dois. Só eu e o Guilherme, tanto é que os créditos até chato, né? Mas era só nós dois mesmo, porque não podia ninguém mais ajudar, né? Porque a gente estava abusando já. A gente usava máscara até para filmar, né? Para as máscaras. Mas a gente estava assim, em contato direto, né? E para coisa não podia, né? Ter contato com ninguém, com a própria família. E aí a questão que você falou do material, todo meu, a escola me deu R$1. Porque eu não cheguei a precisar, eu não sei, aquela gente que fala, não vou pedir, porque eu tenho, mas não é que eu tinha aquilo. Aquilo eu peguei a camiseta preta lá, que estava meio velha lá, corta e costura, eu sei costurar, faz o tamanho dele, o Guilherme dava ideia, Guilherme faz a orelhinha, o Guilherme tem facilidade de trabalhar com cola quente, faz acabamentinho, isso aqui, tal. Então assim, nós dois passávamos assim, a gente chegava em casa 4 horas da tarde e saía 4 horas da manhã. Mas isso fazendo a pré-produção. No dia seguinte a gente ia gravar. Esse primeiro dia era pra gente, o que vai ser contado, as cenas que eu marcava para fazer cena isso, cena dele correndo, depois ele achando vai vir o passarinho. Isso a gente tinha um cronograma de ceninhas, mas aí falou assim, não tinha um roteiro que fala. Agora vamos gravar essa cena do passarinho pegando ele com o estilingue. Você pode falar do estilingue, entendeu? Dá um estilingado com passarinho, aquela coisa toda, ele não pode falar, mas ele pode. Levar o estilingue para passear. Então, né? Então a escola, ela não deu R$1, porque já pagava meu salário. Eu nunca cheguei a pedir. E aí, a escola viu, o dono da escola viu, que era o Luiz, o dono da escola, ele viu seu retorno. Quando foi falar, eu falei que disse, voltou na aula presencial, não precisa mais fazer, eles não falaram mesmo, não pediram mais para continuar. Mas teve uma coisa que eles pediram para fazer que eu não contei aqui. Quando, um mês antes de voltar à aula presencial, fizeram uma reunião comigo online, com o dono e a diretoria, porque eles tinham caminhado essas aulas para a Central do Objetivo em São Paulo. Eles adoraram, né? Porque só Campo Jordão que tinha isso, os outros objetivos não. Eles adoraram, então eles me passaram sobre esse retorno, eles gostaram muito das aulas educativas, era uma aula educativa, artística. E aí, lá de São Paulo, pediu se podia fazer comigo uma cartilha de volta às aulas, explicando para as crianças como seriam as aulas a partir daquele dia. Carteiras afastadas, não emprestar coisinhas, o bebedor não pode mais beber água, o lanche não vai ser mais com todo mundo, é individual. Aí eu falei, como assim? Eu vou ganhar? Não. E eram 2 cartilhas, uma para educação infantil, que é uma projeto, né? E outra para educação fundamental, que é diferente. Eu falei, então, olha, eu faço. Eu fui muito claro, né? Não, eu faço, só que eu acharia que eu merecia ganhar, e aliás, o Guilherme, ele não é nem professor da escola. As aulas todas que ele fez, esses meses todos, ele fez de graça, ele fez para me ajudar como amigo. E ele tomou tanto gosto que ele veio com ideia, sabe assim, então, hoje para ele é um material também, legal, mas a escola não deu R$1 para ele. Porque eu convidei ele e ele veio no sentido de colaborar, tanto é que, perdão, nem convidei, ele falou, vai tratando de ajuda, só que ele não esperava que a ajuda ia durar tantos meses. Ele esperava que você precisava de ajuda. Né? Mas enfim.
A cartilha foi uma graça, porque eu só pedi uma coisa então. Porque, gente, eu vou fazer o seguinte, eu não tenho como fazer uma cartilha colocando o Guido, ensinando como deve ser fazer as coisas. Porque não é a personalidade dele, ele é aquele menino rebeldinho. Né? Eu posso fazer uma cartilha onde ele faz tudo errado. E chegar na escola sem máscara, e juntar carteira, e querer comer lanche do outro. Deixa eu fazer, vocês confiam em mim. Eu não vejo o Guido, vai ser chato o Guido, que gente, hoje, agora não tem que sentar na carteira assim. Não, ele não tem essa personalidade. E foi muito legal. Aí eu sentei com o então. Então era muito bonitinho, porque aí eu coloquei os próprios donos da escola, a diretoria. Eu criei mais bonecos, criei os mais bonequinhos. Peguei foi gravado na escola, naquele onde eu gravava na escola, peguei os professores, funcionários aqui, tudo deitado no chão, cada um bonequinho assim. E aí todo mundo chegando em mascarazinha, a escola forneceu pelo menos a mascarazinha e pedi para fazer umas camisetinhas da escola, do tamanho dos bonequinhos, desse tamanho assim. Legal. Né, mascarazinha. Agora, falei, gente, isso já é um custo aqui, né? E todo mundo em mascarazinha, tipo, volta às aulas, mas assim, opa, tem distância, tem o negócio do termômetro, aí tem passado um termômetro bonitinho. Aí a diretora disse, tá bom, pode entrar fulano, não sei o que, pode entrar. Aí chegou o Guido, atrasado, né? Guido, cadê a sua máscara? Máscara? Nossa, esqueci a máscara, tá um carro de chuflado lá. Chuflado, de volta aqui, esqueci a máscara. Ele fazia aquela zona. Não pode, Guigo, sabe? Aí a diretora falou assim, Guigo, não pode usar máscara e tal. Eu vou impressão para você, mas não pode, tem que colocar a máscara na mochila. Olha, traga duas, porque se você tossir, entendeu? Se você, desculpa, eu esqueci lá no carro de chuflado. Tá. Aí ele chega na sala de aula, ninguém vê, foi muito tão bem feito que eu fizemos. As carteiras são vazadas, né? E aí estão todos os bonequinhos sentados nas carteirinhas, assim, na distância, o Guigo lá atrás. Ele me pega, a gente fez um método, ele vem empurrando a carteira. Do lado da outra, assim, ninguém vê o Guilherme aberto, o cano aberto. Você não consegue ver o Guilherme no mão, não vê a mão e não vê dos outros, que estavam tudo... Gente, eu mesmo também, eu falei, gente, como é que deu tão certo de ter isso aqui, ó, vazado, e você não vê uma pessoa, os bonequinhos com vida própria. E aí, tia, que foi? O Guigo não pode, Guigo. Então assim, ele fazia tudo que não podia. E isso grava mais para a criança. Isso que eu falei, gente, grava mais que não pode do que fala que pode. A criança gosta daquilo. Então se eu arrastar a carteira do jeito, não pode. Né? Do que ele falar, não puder, tem que sentar desse jeito. Aí eles entenderam, eles amaram. Eles amaram a cartilha. A cartilha foi usada até o ano passado, no vídeo de entrada. A cartilha estava lá, passava direto. Deu poder de tinha esse projeto seu que era uma aula de ele chegar bonitinho, pisar no negocinho para cair o gelzinho na mãozinha, esfregar. Falar, vai ter que lavar o boneco depois, mas pode fazer. Aí como é que a gente vai fazer isso com a mãozinha? Aí vamos conseguir, aí aquela trucagem de vídeo que vai fazer, né? Eles esfregando a mãozinha assim, colocar o álcool em gel, entendeu? E eles não gostavam muito não, entendeu? Então assim, foi muito bonitinho. Então tem essas duas cartilhas, né, que foi a única coisa que veio depois das aulinhas de retorno às aulas. E as crianças, os pais amaram o Guigo ensinando os filhos a fazer o que não devia. Né? Você perguntou mais alguma coisa? Perdão, não, era sobre isso aí, sobre essa depois que acabou, por que a escola não aproveitou? De certa forma aproveitou o personagem, o conceito, né? É possível aplicar isso, inclusive pedagogicamente. Né? Ele pra mim virou que nem os bonequinhos só por Gijo, sabe, pra mim, da minha infância, eu tinha bonequinho só por Gijo, tinha... Eu não sou da época do TV Colosso, mas como se fosse aquilo, né? Eu já era adulto, mas era aquilo que cantava criançada. Fofão. O Fofão. O Fofão, apesar de não ser um boneco, era uma pessoa, mas assim, de bonequinhos eu lembro disso. Topo Gijo, eu assistia, né? O humorista, não lembro. É Júlio Ribeiro. O Júlio Ribeiro apresentava o Topo Gijo no Brasil, né? Eu era criança. Aproveitando esse gancho já que você falou de virar boneco, né? Você não pensa em transformar, por exemplo, todos esses Guigos que estão aí nas histórias em bonecos comercializáveis, já que a criança de repente possa ter como lembrança, não para você ficar rico, né? Mas não você explorar. Mas de repente para guardar essa criança dessa escola, por exemplo. Você está brincando do Guiguinho, né? Chaveirinho. Sei lá, às vezes o próprio fantoche mesmo, né? Mas não veio, assim,
essa ideia não veio, até porque quando a gente fez tão Sem pretensão. Sem pretensão, eu queria fazer aquela aulinha para ensinar a criançada. E eu queria ensinar coisas que eu aprendi, de como desenhar, de como tudo, né? Porque a criançada hoje em dia não tem nem coordenação motor de pular no pé só, sabe? Isso foi ano passado, gente. Alunos de 5 anos de idade, semana do folclore, eu fui dar uma aula sobre o que é o folclore do bichinho. Quando chegou no Saci, então agora eu vou fazer o que eu levei musiquinha e tudo. Então vai brincar de Saci, vai dar uma volta na sala, assim, de uma perna só. Era impressionante, uma sala de 20, eu não estou exagerando, não, pergunto para a tia Duda, nenhuma criança conseguia dar 3 pulos sem colocar o pé no chão. Aí troca de pé, ainda quando eu fazia, ficava de pé. Nossa, para eles. Então a criança hoje em dia não tem mais isso, ela não pula mais corda, né? ela não tem mais essa coordenação de equilíbrio, né? As crianças não sabiam pular com um pé só, gente. Era uma coisa impressionante. Que susto que a gente leva. De ver uma criança de 4, 5 anos não saber fazer isso. Claro, para a gente terminar, Blasfêmias, produções independentes, quais são os próximos projetos? Tem aí projeto infantil em vista? Na verdade, assim, o Blasfêmias ele é tanto teatro quanto audiovisual. Está com a peça do arquiteto Pedro da Silva, que foi contemplado agora pelo Instituto SESI. Estamos aguardando a chamar. E estou aguardando também o Instituto PROAC da peça. E aguardando o Digital SESI, PROAC, o Aldir Blanc de audiovisual que a gente se inscreveu para ver se sai agora em novembro. Eu vi que o SESI prorrogou para 7 de novembro, porque saiu ontem. Não já pode saber se foi aprovado ou não, mas prorrogou. Porque por enquanto esse projeto aqui está na mão, porque os outros a gente já fez. Mas eu estou participando muito mais de projetos de terceiros do que o próprio Blasfêmias, né? Porque eu estou aguardando isso. A gente escreveu em maio, né? Demora para ser o resultado. Mas nesse período já trabalhei com a Leira, estou trabalhando agora fazendo o Cuca.dog, Cuca.doc, que é um documentário fictício sobre a história da Cuca, que todo mundo tem essa visão dela de jacaré, mas ela vem da Espanha e Portugal, que ela não é um jacaré, e como ela se transformou em jacaré, para nós muito elevado, né? Porque ela realmente comia criancinhas, e ela é o bicho-papão, por isso que a música fala, bicho-papão sai de cima do telhado, né? Cuidado com a Cuca vem te pegar. Na própria musiquinha a gente acha que é duas figuras. Não, é a Cuca que vai te pegar porque ela está em cima do telhado, ela é o bicho-papão. Então é muito legal quando você descobre que a Cuca é o bicho-papão. Que papa a criança, Então é um doc fictício de terror. A gente conta a verdadeira história da Cuca, não é essa louca, jacaroa louca, né? Ela é muito má e ela realmente ela é uma devoradora de crianças e é muito legal a história dela. Então a gente está agora, no final de semana que vem, a gente faz as gravações até lá no sítio, ao lado da Cuca, porque isso vai no lado do documentário que a gente mostra a Cuca, né, em Taubaté, que tem a figura, que aí fala-se sobre um pouco dessa origem dela. Já fizemos depoimentos de pessoas que falam sobre a Cuca, né, de estudiosos e depois vai para o lado fictício, que é a história dessas duas pessoas fazendo esse documentário, onde vão acontecer a história com essa tal Cuca. Então é a Cuca Doc. É roteiro do Guilherme Martins. Legal, foi um terror também. Eu gostaria que você deixasse as redes sociais aí para quem quer ver o Rico. Isso. Será que eu sei decor? Bom, o Instagram é @, como a gente fala que foi difícil, né? Se você puder, fazer isso vai pro tamanho de vocês, é @Vladu. O Vladu é WLAHDOO. Vladu. A gente podia fazer mais fácil, né? É WLAHDOO. É Flá que termina com H e do Scooby-Doo, vamos virar. E o meu canal do YouTube é Blasfêmias Produções Independentes. Mas também eu acho que se colocar Vladu também entra, eu acho. É que a gente entra direto, né? A gente então, né, já vai direto.
Mas tá lá no canal então no YouTube vocês vão achar obras minhas de audiovisual adultas, vão estar as aulinhas do Guigo, vão estar outras aventuras do Guigo lá, que não estão inscritos ainda não, porque eu ainda estou editando, tem coisa que eu estou editando ainda, assim, de fazendo aqueles testes finais que mudam, porque era o tio Vlad e tia Duda, depois virou, né, pra isso eu já coloquei meu nome artístico e do Guilherme, porque a Duda não fez parte disso, isso ela só fazia parte das aulinhas que ela mandava os vídeos. E a criação, isso depois eu vou passar para ela, Duda, olha, o tema vai ser esse, já gravamos o teatrinho, o Guilherme. Então essa parte de criação desses teatrinhos ela também participou. Mas ela aumentou. Oi? Não, ela adorava. Não, ela achava ótimo quando mandava os teatrinhos para assistir, né? Então, Vlad, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso clube, no Projeto SIC, né? E parabenizar aí pelo amor que você tem à arte, né? Pela essa dedicação que você tem à arte em toda a sua forma de expressão, que a gente vê o cuidado e o carinho que você dispensou nesse trabalho, né? Para poder levar as crianças, né? E hoje ele está eternizado. Não, sim, isso é importante. Né? Você vê, a aula online não tem registro. Né? Então, se eu tivesse feito isso, né, eu tenho um registro lá. E são aulas, independente de qualquer época que passe, elas são educativas. Elas vão estar sempre atualizadas. Né, porque vai ser uma coisa boa. Mas pegando o nosso agradecimento, eu que agradeço novamente estar aqui, vocês me convidarem para um trabalho, para divulgar o trabalho que a gente faz. A gente mora no interior, a gente sabe quanto é difícil, né, apoio, essas coisas todas. A TV Cidade sempre foi esse braço acolhedor para todo tipo de cultura, né, do popular, vocês estão a Duda de uma vez que ela comentou de como que vocês conseguem estar em tanto lugar ao mesmo tempo, sendo uma equipe só, né? Então eu que agradeço novamente por vocês estarem divulgando o trabalho da gente, né? E fica aí. Eu agradeço aos presentes também que estiveram aqui. Tardezinha, até tá gostosinha, né? Uma chuvinha gostosa, carinha de cinema, né? Pipoquinha, né? Faltou um cafezinho. Eu que fumo, adoro café. O Daniel vai obrigado fazer às meninas, eu tava mais eu tava acompanhando, você falou da menininha lá, hoje foi eu que fiz. Como eu já conhecia, eu tava acompanhando as duas para ver como é que seria aquele gesto da... Né? O do Litra lá, eu vi que era a violinha, né? O Litra lá, quando a primeira vez que eu vi. Com a Libras ganha uma outra dimensão. A cara delas, né? Eu fiquei vendo a interpretação. A carinha que vocês fazem é muito legal, né? Não é simplesmente isso aqui, né? Não, porque a expressão facial faz parte da vida. Sim, então... Mas eu já vi isso aqui, viu? Ah, não. A boca fechada. Ah, não. Eu já vi. E aí você sofre o personagem. Muito bonitinho. Parabéns pelo trabalho de vocês, é tão importante hoje em dia, né? Sim. Que bom que vocês estão nessa área também. Um espinho no pé do Guigo deu até mais, né? Nossa, então Não, fui eu. foi você que fez, o meu foi depois, foi você que fez, Bom, agradecendo ao Vlad, a gente aqui também agradece aí aos espectadores, lembrando aí que dia 28 de outubro temos o Dia Internacional da Animação, 19h30, aqui mesmo no nosso Cineclube, Coronel Pituba, na rua Otaviano da Costa Vieira, número 15, centro de Taubaté, né? E você pode acompanhar nossas redes sociais, @TV Cidade Oficial, lá a gente coloca todas as informações, no Instagram, no YouTube também, TV Cidade Taubaté, Facebook TV Cidade Taubaté, né? A gente faz sempre o convite para você estar aqui conosco, né? O Projeto SIG, ele tem o fomento da Lei Paulo Gustavo Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Criativa da Prefeitura da cidade, também do Ministério da Cultura, Governo Federal, e realização da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania, coprodução, Quilometrarte, Caipira Filmes, Alma Produções, Felício Neto, também aí o Escola de Mídia Comunitária, Coletivo de Cinema da Cidade e o nosso Cineclube Coronel Pituba. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima. A ação tem fomento da Lei Paulo Gustavo, via Secretaria da Cultura, Economia e Criativa da Prefeitura de Taubaté, Ministério da Cultura e do Governo Federal.
A produção é da Rede Cidade de Comunicação e Cidadania TV Cidade de Taubaté, com coprodução do Coletivo de Cinema da Cidade, Alfa Produções, Quilometrarte, Felício Neto, Caipira Filmes e Escola de Mídia Comunitária. Para mais informações sobre o projeto SIC, acesse também @TV Cidade Oficial, @TV Cidade de Taubaté, @TV Cidade Taubaté RC e @Coletivo de Cinema da Cidade.